Nesse momento, sirenes nos céus de Kiev novamente. Nesse momento também é reportado que o trabalho normal foi retomado na planta de Zaporídia, onde havia ocorrido uma interrupção, né, e houve muita especulação em função dessa interrupção. Quero lembrar, todos que estão chegando, que a capital ucraniana, Kiev, foi atacada por uma barragem de mísseis na madrugada de hoje, 16, horário local, era final de noite, horário de Brasília, de ontem, com uma quantidade sem precedentes de mísseis lançados tanto por bombardeiros estratégicos como por navios de guerra, tanto no Cáspio como no Mar Negro. Essa é uma outra realidade incontestável. Houve um ataque maciço e houve uma operação também maciça das defesas aéreas. Eu não acredito nem na versão que as defesas aéreas conseguiram coibir absolutamente o ataque, também não vou acreditar em versão que diga que nenhuma situação de dano foi causado em terra, tá? Então, houve um grande ataque. A questão sobre o Kinzhal, Marcelo, é muito complicada, é muito problemática, porque, teoricamente, haveria, em função da própria velocidade, uma dificuldade muito grande no abate, mas abates de Kinzhal, pelo que eu conversei com especialistas, podem sim ser feitos em razão da saturação. Vamos imaginar o seguinte, que por mais que seja difícil atingi-lo de maneira calculada, se você promove uma saturação de utilização da defesa aérea, como parece que as defesas aéreas ucranianas se sofisticaram e se ampliaram de alguma forma, é possível que você atinja. Agora, é difícil, mas não é impossível. É muito difícil a gente acreditar naquela versão de que 6 Kinzhals tenham sido abatidos. Aí é complicado e realmente fica uma coisa difícil da gente considerar como crível, tá? Saulo Nascimento, admita que a Rússia está enrolada, camarada Rogério. Saulo, eu já falei algumas vezes aqui para o pessoal que vejo que o momento para a Rússia é difícil, tá? Não é a primeira vez nesse momento que eu trago essa perspectiva, que a situação é difícil. Claro que é difícil, até porque você tem aí uma imensa quantidade, não é, de lançamentos de armamento sendo entregue de forma concomitante à Ucrânia por muitos países. Quero lembrar o seguinte, que eu fui um dos primeiros aqui a reportar que a Romênia, que a Bulgária, que esses países, a própria Polônia, esses países limítrofes, eles estão investindo na produção de material, investindo na posição de material. E quero dizer para vocês que, basicamente, de munição para ser entregue à Ucrânia, tá? Vamos lá, tem mais um superchat do Nery. O Nery está dizendo aqui: Rogério, mas esses mísseis em Kiev trazem qual impacto para o fronte? Quantas tropas foram eliminadas? Munição, veículos, e qual será o impacto dos Leopards, Bradleys e F-16 no futuro? Bom, vamos lá, vamos por etapas. Então, eu acho o seguinte, provavelmente esses mísseis em Kiev, eles têm por objetivos, pelo menos a gente imagina que o objetivo deles seja fragilizar a capacidade operacional das defesas aéreas e também, de alguma forma, não conheço toda a dimensão de alvos, mas imagino que, de alguma forma, também dificultar o aspecto logístico das cadeias de fornecimento de suprimentos em direção aos frontes aonde seriam promovidos esses contra-ataques. Quantas tropas foram eliminadas? É difícil saber, munição, veículos, é muito difícil saber. Sobre o impacto dos Leopards, dos Bradleys e dos eventuais F-16 no futuro, eventualmente eles vão trazer muita dificuldade para a Rússia, não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que imaginar o seguinte, como eu disse em oportunidades anteriores, e volto a dizer nesse momento, tá? A Rússia tem armas nucleares. Nós vamos ter que verificar alguns aspectos, não só a disponibilidade política que a Rússia, o risco que a Rússia possa eventualmente querer correr para a utilização dessas armas, porque eu já trouxe também para vocês o seguinte, que utilizá-las não é brincadeira, pode trazer inclusive problemas e dificuldades em relação a rupturas de grandes parceiros e parceiros próximos. Não é questão nem do Brasil, mas é questão para você olhar, por exemplo, para a China, que poderia inclusive condenar a utilização desse tipo de armamento, tá? Então, para a Rússia é uma opção difícil a utilização desse armamento. Precisa verificar quanto desse arsenal está operacional, quanto ele está disponível, quanto a Rússia teria necessidade / disposição de utilizar,